Oi, bonitona. Saudade de você, Amelita. Amor, tu peux m'aider ici, savoir comment je mets ma caméra, comment j'apparais sur la caméra? C'est pas mieux, comment on a vu, c'est qu'on utilisait en dessus. Comment je mets la caméra? J'ai oublié. Vidéo. Ah, d'accord, é aqui. Merci. Ok, d'accord. Le son, c'est bon? Amelita, tá me ouvindo, querida? Ah, se manifestou. O Espírito Santo de Deus manifestou. A da Lívia, gente, vocês têm cara, não, gente? Rosto, não. Vocês ficam colocando esses trem preto aqui. Oi, gente. Tudo bom, Ana? Ah, eu tô bom, mas eu queria ver seu rostinho, né, Lívia? Eu não vou poder abrir a câmera, desculpa. Deixa eu te falar. Para com isso, gente. São tão lindas vocês aí fica... Hoje Olha é a Melita, que maravilha. Olha só. A Melita morrendo de saudade. Você que vem me visitar. Vai chegar quando? Tô te esperando. Tô te esperando. Agora, como eu não fui nessa semana passada, eu estou esperando, de repente, no começo de agosto. Então você entra em contato comigo, você vai ficar aqui em casa, você já sabe, né? Vou. Pois agora... não vem furar não, hein? Ai. Eu tô doida para ir embora já. Aqui tem um tanto de coisa para te contar. Nossa, quando a gente encontrar, vai ser igual um... Você vai me escutar, olha, você tá ferrada. Ainda mais eu que falo muito. Olha o que eu estou fazendo. Você está escrevendo seu livro? Tô, o próximo. Entendi. O outro já está lá, depois eu vou mandar a capa para você ver. Já decidi. Eu quero divulgar, a gente vai divulgar. Vamos divulgar isso. Mas aí me aconselharam a não fazer só o cresceu, graças a Deus, gente. Eu tinha cortado o cabelo bem curto, igual aqueles cabelos assim, quis fazer um negócio moderno, até que ficou legal de primeiro. Agora, graças a Deus, o negócio tá crescendo, que minha amiga falou assim que eu tava igual um boneco, igual um Playmobil. Tem gente que é bom falar a verdade com a gente, né? Uma amiga minha, Adriana, a professora Marisa, é igual Playmobil. Eu falei, nossa, tá louco, meu irmão. Playmobil não, melhorou. Mas deixa eu falar um negócio para você. Eu pensei em fazer... a editora me deu a ideia de fazer um e-book. Mas aí o pessoal começou a pegar no meu pé, que não vale a pena só o e-book, porque precisa de um livro. E o Luciano me disse que me viu com o braço cheio de livros. O Luciano, ele é grave, né? Ele vê, Deus usa muito ele. Sim, eu decidi por fazer... falei com a editora, agora eu preciso só... O cara da impressão, vou falar com ele, para, além do livro, do e-book, fazer uns exemplares, entendeu? Do livro. Eu acho que é tão bom você ter um... Eu sei que as pessoas estão mais ecológicas, têm que pensar no planeta, etc. Mas, assim, é tão bom você ter um livro na sua mão, né? Sim, com certeza. Não, mas porque eu sou das antigas, entendeu? Por exemplo, eu tô com as minhas sobrinhas aqui. Elas já gostam dos negócios tecnológicos, porque é jovem, entendeu? Exatamente. Mas tem as pessoas que não têm tanto acesso e que precisam ser alcançadas também, né? Que precisa ver também as coisas. Também se você puder ganhar dinheiro, que for um trabalho, é mais que é normal ganhar dinheiro com o trabalho da gente, né? São muitas vivências. Até porque eu falo assim que é um projeto missionário, né? Muito obrigado. Nós vamos começar aqui uma série de estudos sobre o Reino de Deus e eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vamos navegar aí nas Escrituras. Eu creio que hoje nós vamos falar uma parte dessa mensagem sobre o reino, a pedido da pastora Ivonete. E vamos estudar. Eu amo, é uma das matérias que eu mais me alegra ministrar sobre o reino de Deus. De verdade, essa palavra ela me enche de alegria
porque foi o tema da pregação de Jesus na Terra. Então, isso demonstra a relevância desta mensagem, de entendermos profundamente a mensagem. Nós precisamos estudar, porque esse reino, o tanto que nós estudarmos, ainda vai haver margem para aprendermos, porque é muito profundo, muito extenso. O próprio Senhor Jesus, se você parar para pensar, ele ministrou durante 3 anos sobre o reino de Deus. Foi a mensagem mais importante do ministério dele, sem dúvida, a mensagem mais relevante que o nosso Senhor trouxe para a Terra. Então, eu creio que vai ser muito legal nós estudarmos sobre esse tema, e se você puder ir anotando aí cada aula, então nós vamos compartilhar um pouco sobre esse tema. Vamos começar a deixar que a Bíblia fale por nós. Nós vamos para Mateus capítulo 25, verso 34. Vamos começar, então, em uma visão acerca do reino. Quando o Senhor Jesus ele começa a falar ali no seu discurso, fala do julgamento. Vamos pegar do verso 31, ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, o trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Ele está falando de animais de naturezas diferentes. São parecidos, mas têm naturezas diferentes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, suas ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que nós queremos salientar aqui é que é um reino que está preparado. Algumas traduções falam que está preparado antes da fundação do mundo. Então, antes da criação do primeiro céu, que é esta criação aqui, o cosmos, esta dimensão onde nós nos encontramos, o primeiro céu, antes da criação do mundo, de todas as suas dimensões, o universo, os planetas, as estrelas e toda a criação, já havia sido preparado um reino eterno. Esse reino não tem fim. Quando Daniel, se você puder, Daniel capítulo 2, profetizou acerca desse reino. Jesus fala deste reino preparado antes da fundação do mundo, e Daniel capítulo 2, no verso de número 44. Mas, nos dias destes reis, ele está falando ali das imagens, né? De como que vai ser aquela imagem que Daniel ele traz uma palavra ao rei da Babilônia, e interpretando o sonho de Nabucodonosor. No verso 44, ele fala algo interessante. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá
todos estes reinos, ou todos os reinos do mundo, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É um reino que está acima do reino humano, é um reino que está acima dos governos das nações, é um reino que está posicionado nas regiões celestiais. Agora, também aqui no Evangelho de João, capítulo 18, Jesus, quando está diante de Pilatos, ele fala algo no verso 36, ele fala algo sobre este reino também. No verso 36, ele diz: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo não é deste mundo. O reino de Cristo, ele foi preparado antes da fundação do mundo. O reino de Cristo está acima e estabelecido acima de todos os reinos da terra. Louvado seja Deus. E esse reino espiritual, esse reino que não é deste mundo, este reino que está acima de todos os reinos, foi estabelecido e entregue por Deus através de Jesus Cristo. Então, vamos aqui em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, no verso de número 29. Lucas 22, verso 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Jesus nos confiou o reino que o Pai confiou a ele. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia. Deus é poderoso. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 11, se você também puder, só para confirmar essa visão, Apocalipse, capítulo 11, verso de número 15. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Aqui está falando já do milênio. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, vamos ver que nós temos aqui a implantação do reino de Deus por etapas. Existem etapas para a implantação do reino de Deus. A primeira etapa veio através de Jesus. Jesus veio manifestando o reino. Esse reino foi anunciado por João Batista. Vamos aqui em Mateus, capítulo 3. Jesus veio implantando o reino e João Batista declarou isso. João veio, como nós sabemos, preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho para as pessoas receberem esse reino. A mensagem do arrependimento foi a mensagem pelas quais as nações da terra, todas elas necessitam escutar a mensagem de arrependimento do reino de Deus. O reino, ele não pode ser estabelecido sem que primeiro haja o arrependimento. Por que isso? Porque o reino significa o governo de Deus sobre a vida do homem. O reino, ele é estabelecido no coração do homem, conforme Lucas 17, versos 20 e 21. O reino é estabelecido no coração do homem. E o reino estabelecido no coração do homem, esse reino, ele vai alterar a maneira das pessoas viverem. Quando o reino de Deus chega na vida de uma pessoa, o reino de Deus é chegado, vai haver uma transformação de um comportamento
no coração. A partir do coração, o reino de Deus ele é implantado. O reino de Deus ele é implantado no coração do homem para transformar os valores, as prioridades, tudo aquilo que o homem vivia antes, agora ele vai se sujeitar ao governo de Deus, ao reino de Deus. É chegado o reino de Deus no coração do homem. Por isso que quando Deus envia João Batista, João vem pregando arrependimento para as pessoas permitirem o reino de Deus entrar no coração delas. Então, quando uma pessoa ela se arrepende, ela vai mudar a sua maneira de pensar. A palavra arrependimento é metanoia, transformação de mente, é uma mudança de pensamentos, a pessoa vai mudar a sua maneira de pensar. Então, ela começa a pensar na perspectiva do reino, não mais na perspectiva dela mesma. Então, isso é muito tremendo o que acontece quando o reino de Deus é chegado na vida de uma pessoa. O reino de Deus, ele transforma a pessoa por dentro. Ele muda o coração da pessoa, ele muda a essência, muda tudo. Então, João veio pregando arrependimento. Por quê? Porque logo depois de João, Jesus viria trazendo a mensagem do reino. João veio pregando, olha, é necessário vocês mudarem de mentalidade para que vocês possam entrar no reino de Deus. É necessário vocês estarem abertos para a mensagem que virá do Messias. O Senhor Jesus Cristo vem trazendo agora uma mensagem que não é mais o governo de Roma, não é o governo de Davi, não é o governo dos reis dessa terra, não é Bolsonaro, não, é o reino de Deus, não é o governo dos homens que vai transformar o coração do homem, mas o governo de Cristo, o governo de Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha aí o verso 2, esta foi a pregação de João Batista, enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor, para trazer a mensagem do reino. Então, João, ele anuncia isso, né? O verso 1 fala, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, quando uma pessoa ela não tem o reino de Deus, ela não é governada pelos princípios do reino de Deus. Os princípios do reino. A pessoa pode estar na igreja e não estar no reino. Ela pode pertencer a um sistema religioso e não pertencer ao reino de Deus. Ela pode ter um título e não pertencer ao reino de Deus, ao reino de Deus. Ela pode ter dons e não ser governado por Deus. Isso é muito sério, né? Então, o próprio Senhor Jesus, quando ele veio, logo aí no capítulo 4 de Mateus, vamos aí um pouquinho para frente, no verso 17, Jesus emenda a mensagem de João Batista. Aleluia. Diz assim, daí por diante, logo depois, né, que ele sai ali do deserto, ele já sai do deserto, venceu o diabo, está ali na região do norte de Israel, na região da Galileia, e daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Foi a mensagem de Jesus, esse reino foi proclamado por Jesus de uma maneira extraordinária. Jesus pregou sobre esse reino de uma maneira muito poderosa.
Glória a Deus. Se você puder fechar aí o seu microfone, por gentileza. Muito obrigado, meus amados irmãos. Agora vamos aí para o verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças, enfermidades entre o povo. Então, Jesus, ele ia pregando o evangelho, a boa notícia do reino, é chegado o reino. Então, nós temos duas boas notícias que nós proclamamos. A primeira boa notícia é que nós podemos ser perdoados dos nossos pecados por causa da obra de Cristo. O perdão. A primeira boa notícia é a notícia do evangelho da graça de Deus. A graça de Deus chegou até nós mediante a bondade do Senhor, a manifestação da bondade de Deus para com o homem. Então, a graça nos foi dada. E a segunda boa notícia, que é a segunda mensagem do evangelho, é o evangelho do reino. Então, você tem o evangelho da graça, que o apóstolo Paulo fala lá em Atos, capítulo 20, verso 24, e o evangelho do reino. O evangelho do reino é a boa notícia do reino de Deus. Nós vamos nos ater aqui ao evangelho do reino, a essa boa notícia. Glória a Deus. É um reino, então, nós já vimos aqui, é um reino espiritual, é um reino que está sobre todos os reinos, é um reino que transcende os reinos da terra, é um reino que foi estabelecido pelo Pai antes da fundação do mundo, e é um reino que vai governar de dentro para fora. Nós vemos aqui em Lucas 17, 21, que ele está dentro do ser humano. Ele não vem com visível aparência. Vamos ver isso aqui em Lucas 17, verso 21, só para firmar aí o que nós falamos. O verso 20 fala assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Por que os fariseus interrogaram Jesus sobre o reino? Porque era a mensagem de Jesus. Jesus o tempo todo falava sobre o reino. Os discípulos interrogaram Jesus em Atos, capítulo 1, verso 6. Quando viria o reino? O ladrão na cruz pediu a ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque era a mensagem que Jesus pregava. Os fariseus perguntavam sobre o reino. Tudo o que Jesus falava nas sinagogas, no templo, nos montes, nas ruas, onde ele pregava, era a proclamação do reino. É a mensagem mais importante que toda a igreja tem que conhecer, porque é a mensagem que o nosso Senhor trouxe para nós. Quando nós observamos que é um reino, o reino de Deus, ele é um reino espiritual, que a ideia de Deus é trazer o reino dos céus, das regiões celestiais, para a terra. Olha só aqui em Mateus capítulo 6, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, no verso 9 em diante, ele fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, porque o nome de Deus está acima de todo nome, por isso que ele é santificado, é um nome que está acima de todo nome. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha de onde?
dos céus, aonde o Pai se encontra. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, é um reino que está nas regiões celestiais. Esse reino ele é trazido dos céus para a terra através da oração, através da palavra. Nós vamos ver isso aqui. E esse reino ele precisa ser compreendido, entendido em sua profundidade, em sua grandeza. Ele já está em nosso meio. É um reino que já está no meio, aqui na Terra. É um reino que já está fluindo, operando de uma maneira sobrenatural. É um reino extraordinário, poderoso, um reino eterno. Nós vamos ver que é um reino de poder também, né? Quando nós entendemos que o reino ele chegou para trazer transformação. Aonde o reino ele está presente, ele promove transformação. Ele produz sinais. Todas as vezes que o reino de Deus ele está no meio do povo de Deus, ele vai produzir sinais. Então, se você quer saber se uma igreja está ou não operando, se uma pessoa está ou não operando no reino de Deus, você vai ver os sinais que esse reino produz. É chegado o reino de Deus. Jesus ele falou assim que se eu expulso demônios, em Mateus 12, pelo dedo de Deus é chegado o reino de Deus entre vós. Então, o reino de Deus ele produz sinais, cura, libertação, salvação, transformação, milagres, fazem parte da manifestação do reino de Deus. Anote isso é muito importante você entender isso. Onde o reino de Deus está, sinais vão se manifestar. Pessoas serão curadas, libertas, batismo no Espírito Santo, pessoas serão revestidas de unção, de graça, o poder do Espírito vai verdadeiramente trazer transformação na vida das pessoas, aonde o reino de Deus é chegado, aonde o reino de Deus é chegado. Então, Jesus não nos enviou para implantar uma religião, ele nos enviou para implantar o seu reino. Por isso, a pessoa tem que compreender isso. É um reino de poder. O reino de Deus, ele manifesta sinais, né? Então, vamos ver isso aqui também, como é que nós alcançamos esse reino. Aqui em Mateus capítulo 11, observe que eu estou só no Evangelho de Mateus aqui, que é o Evangelho do reino de Deus. Mateus capítulo 11, Jesus, que é o Evangelho da face do leão, do reino, né? Mateus capítulo 11, quando João estava pregando, a partir do verso 12, nós vemos aqui, olha, que esse reino ele é tomado por esforço. Olha aqui, desde os dias de João Batista. Por que de João Batista até agora? Porque foi quando João começou a pregar a mensagem do reino. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam, tomam posse dele. Então, se a graça ela é alcançada pela fé, o reino é alcançado pelo esforço, pelo jejum, pela oração, pela santificação, pela consagração, pelo entendimento da palavra, pelo estudo da palavra, que vocês estão fazendo aqui, se apoderando do reino pela palavra. Então, o reino ele é possuído por esforço, né? Um reino extraordinário. E nós, quando é chegado o reino de Deus, o governo de Deus, ele traz esse governo sobre nós, para nós reinarmos juntamente com Cristo e manifestarmos o poder da sua vida. Então, quando
O poder de Deus é chegado sobre uma pessoa. O poder do Espírito Santo é chegado. Porque pelo sangue de Cristo, nós recebemos graça para sermos salvos. Mas pela unção do Espírito Santo, nós recebemos o reino de Deus e o poder de Deus para reinarmos em vida. Olha aqui, Romanos 5, 17. Romanos, capítulo 5, verso 17. Vamos lá? Romanos 5, 17. Mariana, você pode ler esse texto para nós? Amém, apóstolo. Só um minutinho. Capítulo 5, versículo 17. Isso. É só você somar os dois, você chega na minha idade. Ai, apóstolo. Só um minutinho. Aqui. Eu sei que parece que não Pode tem ler? isso. É isso aí, vai lá. A minha versão é NVI, tá? Tá bom. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Continua? Reinarão em Jesus vida. Cristo. Vida. Reinarão em Por vida. meio de Então, Jesus Cristo. esse reino, ele nos capacita a reinar. Aleluia. Jesus, ele é rei dos reis que alcançaram o reino de Deus. Senhor dos Glória a senhores, porque ele nos deu autoridade para reinar juntamente com ele. Foi Jesus que nos deu essa graça de podermos reinar em vida. Aleluia. Então, aqui nós já começamos a ver agora o apóstolo Paulo falando sobre o reino. João falou sobre o reino. Jesus falou sobre o reino. Agora nós vemos a mensagem de Deus através de Paulo, que foi um instrumento de Deus para trazer uma clareza para a igreja de Deus acerca do reino. E eu espero que seus olhos espirituais sejam abertos. Você está trabalhando para implantar o reino de Deus. Amém? Você trabalha para o reino de Deus. Então, esse reino, ele é maravilhoso, poderoso, e ele opera de maneira extraordinária. É maravilhoso ver como que o reino ele é implantado, a simplicidade do reino. Chega a ser tão simples que a gente tenta complicar as coisas, né? Então, por exemplo, vamos agora falar um pouquinho sobre a implantação do reino de Deus. Eu sei que não vai dar para falar tudo hoje, mas eu quero começar. Vou começar aqui. Como que se implanta o reino de Deus? O reino de Deus, você se implanta através da palavra de Deus. Por que a palavra? A palavra, ela é o centro de toda a operação de Deus. Se você pega a palavra na criação, foi o poder da palavra que fez surgir todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Você pode dar um tchauzinho aí, só para eu saber que você não está dormindo? Vocês estão acordados aí, né? Aleluia. Olha lá, a Carol não está dando tchau, porque ela está ali trabalhando, está lá na secretaria da escola agora. Eles têm uma escola com mais de 300 alunos. Não é isso, Carol? Planta o reino de Deus aí, viu? E aí, o que acontece? A palavra de Deus é o meio pelo qual nós criamos o que não existe. A palavra de Deus, não é a sua palavra, não, é a palavra de Deus. Faz com que as coisas sejam criadas. Então, você vai ver a palavra de Deus na criação, a palavra de Deus na redenção do homem,
porque o evangelho, Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 1, é o poder de Deus para a salvação. A boa notícia, a palavra, ela tem o poder para salvar, para redimir o homem. A palavra na redenção e a palavra na consumação dos séculos, quando o próprio Deus fala para João, João, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras e elas vão se cumprir. Então, a palavra, ela é o centro da operação de Deus na terra. Então, uma pessoa, para ter autoridade no reino, anote isso, ela precisa de ter conhecimento das Escrituras. A autoridade, quando a palavra é revelada, uma pessoa que tem revelação na palavra vai ser uma pessoa de autoridade no reino de Deus. Amém? Então, isso é muito importante você compreender que a implantação do reino é a palavra. Então, como que você pode implantar o reino? Através da palavra. Vamos supor que a Lívia, lá na Argentina, dá um tchauzinho aí, Lívia, maravilhosa, linda, você pegue a Bíblia, a palavra de Deus, aí agora. A palavra de Deus está aqui, a minha Bíblia maravilhosa, que eu amo. E aí você vai, Lívia, sentar com um colega aí da sua faculdade e começar a ler o Evangelho de Mateus, e você vai estudar sobre a vida de Jesus com a pessoa, lendo com a pessoa um capítulo da Bíblia por dia. Difícil, Lívia? Não é, você tem que encontrar alguém que queira receber a palavra. Isso cada um de nós aqui pode fazer. Então, se você encontra alguém, ao invés de você tentar argumentar para a pessoa receber Jesus, etc., 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 então você pega uma pessoa, um amigo, uma amiga que queira receber a palavra e você começa a ler a palavra de Deus com a pessoa. Uau! Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e você vai lendo a palavra. Você está lendo com a pessoa a palavra. A palavra, por si só, já vai trazer um convencimento no espírito do homem, porque essas palavras, elas são espírito e vida. A palavra de Deus é o meio pelo qual nós implantamos o reino. Se você implanta a palavra na vida de alguém, você está implantando o reino na vida de alguém. Então, se cada um de nós, às vezes a gente fica pensando, mas eu não sou evangelista, eu não sou pastor, eu não sou bonito igual o apóstolo Rogério. É verdade, você não é tão bonito quanto eu, mas você pode implantar o reino de Deus pela palavra. E isso é algo simples de se fazer. Até os feios podem fazer. Então, você pode fazer. O que acontece é que nós queremos complicar algo que é simples. Nós pensamos que para a gente implantar o reino, nós temos que ter um título, nós temos que ter uma estrutura, nós temos que ter uma igreja, nós temos que ter coisas. Não, você tem que ter a palavra de Deus e disposição para visitar alguém. Você precisa ter o desejo, isso aí, Mariana, ter um coração disposto a ler a palavra com alguém, ler a palavra com seus filhos, com seus amigos, ler a palavra com o seu vizinho, com o seu amigo de escola, com alguém que mora aí ao lado da sua casa. Você pode implantar o reino de Deus através da leitura da palavra. E ali, a palavra de Deus, ela vai gerando no coração da pessoa a sede de conhecimento de Cristo, até que ela, como no processo de gestação, até que a pessoa venha nascer de novo pela fé em Cristo. Mas se não tem a palavra, não tem gestação. Então, algo precisa ser gerado, a semente da palavra precisa ser lançada no coração da pessoa. A palavra de Deus é o meio pelo qual o reino de Deus é implantado.
Nós, às vezes, queremos dificultar algo que é simples. Todos nós aqui, olha, tem 20 participantes aqui. Se cada um implantar a palavra de Deus no coração de uma pessoa, é chegado o reino de Deus para 20 pessoas. E essas 20 pessoas vão implantar em outras 20, em outras 20. Foi isso que Jesus fez, implantou a palavra no coração de 12, e eles saíram pelo mundo implantando a palavra de Deus. E a palavra, esse reino, ele saiu lá de Jerusalém, alcançou a Europa, alcançou a Ásia, alcançou a África, alcançou o continente americano, alcançou a nossa família, alcançou os confins da terra. Por quê? Através da palavra de Deus. Então, não dificulte a implantação do reino. Se você lê a palavra, você vai levar a pessoa a um relacionamento com a vida de Cristo, com a história, com a palavra de Deus. Você pode dar uma Bíblia de presente para um vizinho, para um amigo, para alguém que você que está aí na sua casa, e você convidar essa pessoa a ler a Bíblia uma vez por semana, uma vez por dia, que seja uma chamada de vídeo. Você faz, olha, vamos investir 15 minutos para a eternidade? Vamos, 15 minutos nós vamos fazer uma chamada de vídeo por dia, só para a gente ler os Salmos, ler o Evangelho de Cristo. E aí nós vamos ler, eu leio um capítulo, você lê um capítulo, e Deus ele vai ser glorificado através da meditação na palavra. Nós, às vezes, queremos dificultar aquilo que é simples. Por isso que Jesus chamou pessoas simples, pessoas indoutas, pessoas que muitos deles não sabiam, eram analfabetos, mas eles receberam uma graça de Deus, um coração transformado, e eles levaram a mensagem. Imagine que naquele contexto era muito difícil ter alguém alfabetizado, mas a igreja do Senhor, ela crescia. O livro de Atos, capítulo de número 2, crescia porque quando Paulo fala, vocês são a carta viva, vocês são a mensagem de Deus para o mundo. Hoje nós temos tantos recursos. Olha que nós estamos aqui no Zoom, nós temos hoje as chamadas de vídeo, FaceTime, WhatsApp, os meios pelos quais nós podemos implantar o reino de Deus no coração de uma pessoa. O que nós, muitas vezes, precisamos é ter esse entendimento, que essa obra é Deus que vai fazer. Quem é que vai convencer o homem? É Deus. O que você precisa fazer? Você precisa ter a disposição de ler a Bíblia, de compartilhar as boas novas de Jesus Cristo com alguém, com um primo, com um amigo, com alguém aí do lado. Quantos estão entendendo? É chegado o reino de Deus. Vou dar um exemplo. Estou organizando aqui na igreja 50 duplas, e nós vamos sair aqui na comunidade onde nós estamos, implantar a palavra de Deus em 50 famílias diferentes. Cada dupla vai de porta em porta, oferecendo oração e um estudo da Bíblia para a pessoa. E isso é algo simples, porque nós vamos chegar, tomar a palavra de Deus, orar, agradecer ao Pai, e ler a palavra, e falar do amor de Deus para a pessoa, e deixar que o Espírito Santo opere no coração da pessoa, sem nenhuma obrigação, responsabilidade que a pessoa venha para a igreja. Não, ela primeiro tem que ir para Cristo. Nossa ideia não é trazer pessoas para uma organização humana, mas levar as pessoas para o céu. Se essas pessoas vão congregar em outra igreja, não há nenhum problema com relação a isso. Nosso propósito é anunciar o Evangelho, a boa nova da salvação de Cristo. O Espírito Santo, ele vai convencer as pessoas, ele vai abençoar. Agora, nós não podemos criar barreiras para nós levarmos o reino de Deus
para o coração das pessoas. Ficou claro isso? Então, o reino ele se implanta através da palavra de Deus. Porque a palavra ela é a divina semente, a divina semente. A palavra de Deus é a divina semente. E isso é extraordinário. Nós vemos isso nas Escrituras. E quando nós entendemos que a palavra precisa ser implantada, nós vamos perceber o seguinte: não somos nós que vamos transformar a vida das pessoas, mas é o poder dessa palavra. Aleluia. Aleluia. Vamos ver aqui um pouco sobre isso. Deus é bom. Vamos ver um pouquinho sobre esse aspecto da palavra. Vamos aqui em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Jesus aqui, ele traz uma parábola e os discípulos interrogam ele, no verso 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Olha que coisa extraordinária. Quem é discípulo de Cristo, lhes são revelados os mistérios do reino de Deus. Os mistérios do reino não são revelados para o povão, foram revelados para quem estava caminhando com Cristo. Se você caminha com Jesus hoje, os mistérios do reino vão ser revelados para você. Então, esse reino é um reino também de mistérios que são revelados para aqueles que são discípulos de Cristo. Verso 10. Respondeu-lhes Jesus, acompanhe aí na Bíblia: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. Verso 11. A semente, completem aí, é o quê? A semente da parábola é o quê? A palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Lá no Rio de Janeiro é Deus. Então, a semente é a palavra. Quando você lê a Bíblia com alguém, você está semeando. O semeador saiu a semear. A semente, o que vai gerar vida é a semente, não é o semeador. Não tem como. Às vezes você pensa assim: eu que vou converter. Você não converte ninguém, mas você precisa semear. Você tem que semear a palavra. Se você não lê a Bíblia com alguém, com o ímpio, amanhã você vai fazer compra lá no supermercado. Você vai conhecer alguém lá na farmácia. Alguém que você vai fazer um convite. Você não gostaria de estudar a Bíblia comigo uma vez por semana? Imagine, se você tem 3 pessoas aí que você está estudando a palavra de Deus com ela. Você está semeando no coração dessa pessoa a palavra. Jesus está dizendo, verso 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Isso tem que ficar bem claro, porque o reino, ele vem pela palavra. E isso é muito poderoso, irmãos. Aleluia. Vamos aqui para 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Hoje vocês estão lendo Bíblia, hein? Vocês vão acabar convertendo por causa da semente da palavra. O que eu estou fazendo com vocês aqui? Semeando a palavra.
Veja que a palavra de Deus, ela por si só, ela nos ensina todas as coisas. Olha aqui o verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se você destrói as obras do diabo, você destrói o pecado. Verso 9. Glória a Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é o quê? A divina semente. E o que permanece nele que é a divina semente? A palavra de Deus. Por isso, você implanta o reino de Deus pela palavra. Não é só levar a pessoa para a igreja, é levar a palavra na pessoa. A igreja ela é um meio, inclusive, para semear a palavra. Mas a implantação do reino é você, cada vez mais, levar a pessoa a ter contato com as Escrituras. Quanto mais você lê a Bíblia, mais o reino de Deus é implantado dentro de você. Nenhum amém. Aleluia. Vou até tomar uma água aqui. Eita, porque... glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, você precisa ler a palavra, porque toda vez que você entra na palavra, a palavra entra em você, o reino de Deus entra em você. O reino entra pela palavra, que é o próprio Jesus, que é o rei deste reino. Ele é o verbo, ele é o Senhor. Então, a pessoa ela vai recebendo a palavra, ela recebe o reino, ela recebe o revestimento de Cristo, e ela, então, começa, nas regiões celestiais, a exercer a autoridade deste reino. Não há como você exercer a autoridade sem a palavra. Você pode morrer de orar, mas sem a palavra, sua oração não tem autoridade. Isso há uma diferenciação de uma pessoa que ora, e eu ministro muito isso para os intercessores, porque muita gente gosta de orar, mas não gosta de ler a Bíblia, de estudar a palavra. Cara, isso é um contrassenso, porque a autoridade da oração está na palavra. Se a pessoa ela ora sem o fundamento bíblico, ela não tem autoridade. Por isso que Jesus falou, não é no muito falar. Você, então, tem que ter um equilíbrio. Você tem que orar? Claro que sim. Mas você tem que estudar as Escrituras para ter entendimento sobre a sua intercessão baseado na palavra, para você orar com entendimento do que você está ministrando no mundo espiritual, trazer entendimento sobre a movimentação dos céus, como que você primeiro, quando vier um discernimento de espírito, como que você vai trazer libertação a uma pessoa sem a palavra? É pela verdade que vem a libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a palavra de conhecimento ministrada numa intercessão, ela produz um impacto no mundo espiritual violento. Mas uma pessoa sem a palavra, ela não pode exercer a autoridade. Porque a autoridade no mundo do espírito vem pela palavra. E a palavra de Deus, ela gera na pessoa autoridade, para que quando ela ore, ela possa verdadeiramente exercer a manifestação do reino, do governo. Ela vai interceder para alguém ser curado, e essa pessoa vai ser curada. Ela vai interceder para alguém ser liberto de demônios, e essa pessoa vai ser liberta de demônios. Por quê? Ela está revestida de autoridade. E essa autoridade vem pelas Escrituras. Por isso que, quando uma pessoa quer implantar o reino sem o conhecimento da palavra, uma pessoa que faz parte de um ministério de intercessão, ela tem que estudar a Bíblia, ela tem que conhecer as Escrituras, senão ela pode ser enganada pelo diabo, ela pode receber algo e a pessoa achar que é do Espírito Santo e vem do diabo, porque ela não conhece a palavra.
Então, a palavra é a revelação de Cristo. A palavra é a revelação da obra de Cristo. A palavra é a revelação da autoridade do Cristo de Deus. A palavra de Deus é o próprio Cristo revelado. E se a pessoa ela tem um entendimento da palavra, ela vai sujeitar todas as coisas a Deus, para que o reino de Deus se manifeste nela e através dela. Então, quando você lê a palavra de Deus, você está trazendo o reino de Deus sobre a sua vida. Quando você lê a palavra para alguém, você está implantando o reino de Deus no coração de alguém. Isso tem que ficar muito claro, porque as pessoas elas não dão à palavra de Deus a devida importância. A maioria das pessoas não lê Bíblia em casa, elas estudam Bíblia só em momentos como esse, momentos de estudo na igreja. Elas não se dedicam à palavra de Deus voluntariamente, elas têm dificuldade, às vezes até ora, mas não se dedica à palavra. E quando não há uma dedicação à palavra, a oração ela tem um impacto comprometido. Você poderia exercer um nível de autoridade muito maior se você estivesse revestido da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O poder de Deus vem pela palavra de Deus. A autoridade do Cristo de Deus vem para quem tem conhecimento da palavra de Deus. Por isso que o reino é implantado através da palavra. Por isso que o reino ele é apropriado por esforço. Você tem que se esforçar para estudar as Escrituras. Você tem que se esforçar para jejuar, para se consagrar, para interceder, para implantar o reino de Deus para a glória do Senhor. O Paulo começa falando isso. Olha, vocês podem reinar em vida, mas você tem que ter uma mentalidade do rei do reino dos céus. E você não vai transicionar a sua mentalidade se você não transicionar através das Escrituras. Amém? Alex, seu microfone está aberto aí, viu? Então, você precisa entender isso, porque isso vai mudar a sua maneira de se relacionar com os céus. A palavra de Deus ela vai alcançar um lugar de proeminência na sua vida. Você não pode passar um dia sequer sem meditar na palavra. Todos os dias, ler a palavra, porque aí você vai trazer o reino. Na hora que você orar, a autoridade do reino, da palavra que está sobre a sua vida, vai ser manifesta através da sua intercessão. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Vamos olhar para como Jesus ele venceu o diabo. Pela palavra. Está escrito. Está escrito. Então, a nossa autoridade contra o reino das trevas vem pela palavra. A palavra de Deus, ela é o poder de Deus para criar, ela é o poder de Deus para salvar, ela é o poder de Deus na consumação de todas as coisas, ela é o poder de Deus sobre o reino das trevas. Então, nós, e eu falo agora como brasileiro, nós, como brasileiros, nós gostamos muito do movimento, nós gostamos muito de fazer as coisas, mas nós temos que ter uma visão. Você tem que ter uma visão de uma construção no seu espírito. Você constrói no seu espírito pela palavra, não é pela sua alma, é pelo seu espírito. Você tem que dominar a palavra, tem que estudar os evangelhos, você tem que conhecer a mensagem de Cristo, entender a mensagem desse reino. Aleluia. Paulo ele vai para cima quando ele fala sobre essa necessidade de implantação. Vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 3. Meu tempo está acabando. Eu sei que você está querendo que termine logo isso aqui, mas... Jamais. Pode continuar. Estou tranquila. Manda ver, pastor. 1 Coríntios, capítulo 3. Como que Paulo implantou o reino naquelas igrejas? Ele estabeleceu igrejas. E nós vamos falar na próxima aula nossa, nós vamos falar sobre o papel da igreja local na implantação do reino.
Mas o que eu quero deixar para você é que a palavra, Paulo implantou igrejas através da palavra. Então, ele plantou, olha só aqui, verso 1, 1 Coríntios 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Por que Paulo chegou a essa conclusão? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Rogério, eu sou de João. Não é isso, não. Porque a palavra de Deus, e não quem está pregando a palavra, é a palavra, não é o mensageiro. Eu posso... O rapaz do correio pode chegar aqui e me entregar esse envelope aqui, ok. Mas eu não vou ficar feliz por causa do rapaz que entregou a mensagem. Eu vou ficar feliz pelo que está contido aqui na mensagem que foi trazida. Então, você não pode se alegrar com quem está trazendo a mensagem. Quem está trazendo a mensagem, ele está trabalhando para o correio. Mas quem enviou a mensagem, o conteúdo da mensagem, vem de Deus. O conteúdo da mensagem. Então, nós estamos aqui trabalhando para trazer a mensagem de Deus. Então, a sua alegria tem que estar na mensagem, não em quem está proclamando a mensagem. Era isso que Paulo estava dizendo. Você não pode se alegrar com Paulo ou com Apolo, porque a mensagem vem de Deus. Paulo, ele pregava, Apolo pregava, Pedro pregava. Cada um desses grandes homens de Deus foram mensageiros de Deus. Mas sem Cristo, eles não fariam nada. Então, não é o que a pessoa, a sua alegria tem que estar na mensagem, não no mensageiro. E era isso que Paulo está falando. Você é carnal porque você está vinculado a um homem, não a Deus. E aí ele está dizendo, quem é Paulo? Verso 5. E quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, verso 6. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então, isso Deus vai recompensar a pessoa. Verso 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E isso você tem que compreender, porque o reino de Deus, ele não é implantado sem a interferência de Deus. O reino de Deus, você vai ler a Bíblia com alguém, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai estar ali, implantando o reino de Deus no coração da pessoa. Não é você. Você está sendo o mensageiro. Mas o Espírito de Deus é que vai trazer convencimento. É o Espírito de Deus é que vai permanecer na pessoa. É a divina semente que vai produzir fruto. Mas você continua semeando. Por isso que você não pode produzir discípulos para você, mas para Deus. Você gera discípulos para Cristo. Você gera discípulos à imagem de Cristo, para a glória de Cristo, no poder do nome de Cristo, com o caráter de Cristo, com a natureza de Cristo. E isso traz muita confusão hoje no contexto da igreja. Porque a pessoa, às vezes, porque ela carrega a mensagem, ela pensa que ela é proprietária da mensagem. Não somos. Nós transmitimos a mensagem de Deus. Mas a cada vida pertence a Deus. E você tem que ensinar isso. Você é uma pessoa responsável no reino de Deus. Você vai gerar discípulos para Cristo e não para você mesmo. Porque o homem passa.
Então, nós temos uma responsabilidade muito grande na implantação do reino de Deus. Plantar, regar, glória a Deus, mas a semente e quem dá crescimento é o Espírito Santo, o Espírito Criador de todas as coisas, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, o Espírito da vida, o Espírito que transforma, liberta, cura, salva, reveste, santifica, prepara, adorna, ele capacita. É esse Espírito que tem que entrar no coração do homem através da palavra. Bendito seja Deus. E aqui nós vamos vendo que Paulo estava explicando isso para a igreja de Corinto. Era uma igreja carnal. Tinha todos os dons, mas era carnal, porque o coração deles ainda estava vinculado ao homem e não a Deus. Adriana, respondendo a sua pergunta, toda sexta-feira, 5 horas da tarde, no horário do Brasil, nós estamos aqui com esse estudo bíblico. Tá bom? Você é muito bem-vinda. Participe conosco. Esta aula também é gravada e vai ser disponibilizada pela nossa bispa maior, aquela que possui 6 asas e que voa acima do 4º céu, Ivonete Souza, a bispa das regiões supracelestiais. E para a gente finalizar aqui hoje, apóstolo, amém. Eu quero ler com vocês aqui mais um texto poderoso aqui, chapa quente, aleluia. Vamos lá para 1 Coríntios agora, vamos dar uma navegada aqui em 1 Coríntios 15, que é o capítulo da ressurreição, 1 Coríntios 15, mas ele traz algo aqui sobre o reino muito interessante também. 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala do reino eterno. Que é o capítulo da ressurreição, você pode estudar aí depois, o capítulo 15. Vamos pegar aqui do verso 21 adiante. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Eu quero concluir dizendo o seguinte: João veio pregando o reino, preparando o caminho. Jesus veio manifestando o reino. Ele morre na cruz, leva sobre si os nossos pecados, ressuscita, sobe aos céus, envia o Espírito Santo. As primícias do reino foi quando o Espírito de Deus entrou e nasceu a igreja. Onde o Espírito Santo habita, é chegado o reino de Deus. Então, hoje, na dispensação da graça, nós estamos hoje revestidos do Espírito, implantando o reino de Deus através da palavra de Deus, ministrando o reino de Deus. Aí, depois da era da igreja, vai vir o tempo da tribulação, que aí a gente pode falar sobre isso depois, aonde o reino vai se manifestar a Israel. Então, o reino vai se manifestar no período da tribulação, onde Israel vai se dobrar diante do Messias, que é Cristo. E aí, irmãos, de maneira extraordinária, vem um período da manifestação do reino aqui na Terra, que é chamado de milênio. Aí o milênio vem, reinaremos 1000 anos com Cristo aqui na Terra. Depois vem a batalha do Armagedon, Jesus destrói definitivamente as trevas e estabelece o reino eterno a Deus. É isso que Paulo está falando ali. Quando ele entregar o reino ao Pai, ele terá, olha aí no verso de número 24, e então virá o fim,
quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. 25 diz, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, nós temos agora o reino de Cristo e a manifestação do reino de Cristo através da igreja. Esse é o nosso tempo de implantarmos o reino de Deus no coração do homem através da sua graça, misericórdia, da sua palavra, como foi ministrado tão poderosamente pela Bíblia aqui nessa noite. Então, você, nesta tarde e noite, você tem a responsabilidade de entender sobre esse reino. É um reino que não é deste mundo. Ele já foi preparado por Deus antes da fundação do mundo. Jesus trouxe esse reino. O reino veio através de nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. E através da presença do Espírito Santo haverão sinais, prodígios, porque aonde está o Espírito de Deus, os sinais acompanharão aqueles que creem. Jesus, ele enviou os discípulos para implantar. Ele disse, vocês vão curar os enfermos, expelir demônios, de graça recebei, de graça dai. É chegado o reino de Deus na manifestação do poder de Deus para destruir as obras do diabo. O reino de Deus vem para governar o coração do homem, para governar a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar. Eu espero que essa palavra tenha edificado você e te ajudado na sua caminhada. Essa noite, nós temos aqui a nossa irmã da oração, que é a nossa princesa Isabel. Isabel, ore agradecendo a Deus. Você abriu, agora fecha esta aula e em breve estaremos juntos. Essa aula estará gravada. Vamos deixar aqui no grupo, viu, Adriana? Bíblia para as Nações. Você pode ter o link das outras aulas também para estudar as Escrituras. E não deixe de ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. A sua responsabilidade espiritual é você trazer a palavra para dentro de você. Você tem essa responsabilidade de estudar as Escrituras. Eu estou lendo por esses dias o livro de Filipenses, estudando Filipenses, lendo, já li várias vezes Filipenses, pesquisando sobre essa carta, tentando entender profundamente essa carta. Então você vai estudando. Quando Deus te mover para outro texto das Escrituras, você vai para lá e vai estudando a palavra de Deus. Mas nunca pare de estudar as Escrituras. Princesa Isabel, por favor, ore por nós, filha do Rei Todo-Poderoso. Querido Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra ministrada neste dia, que ela venha ao encontro, Senhor, de estabelecer o teu reino como aqui foi anunciado. Cresce, Senhor, mais em nós e nós diminuamos até sermos o pó. Pai, te agradeço, ministra-nos, Senhor, admoesta-nos ao longo de todo o dia e a nossa noite, Senhor, e que esta palavra acenda esse fogo e esse poder que há nesta palavra escondida, esquadrinhar, Senhor, queremos descobrir e saber mais de Ti. Eu te agradeço, Pai, por todos os meus irmãos, eu peço-te a Tua bênção, desde o apóstolo, a sua família, e ao cuidado de todos os nossos irmãos aqui presentes, e a cada um dos nossos familiares. Pai, que a Tua palavra venha estabelecer o reino em nossas vidas, em nosso redor, e que sejam estendidas as estacas, Senhor, para que Tu sejas glorificado em nós e através de nós, mas leva Tu toda a glória, toda a honra e todo o poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Isabel. Amém. Nossa querida irmã. Irmãos, Deus abençoe vocês. Amém. Vamos... Apóstolo Rogério. Pois não, pastora? Posso fazer uma pergunta? Agora eu já sou bispo. Posso fazer uma pergunta? O senhor disse que o
o reino é implantado no coração dos homens. E olha, tanto que foi rico, né, essa aula, porque eu aprendi muito. Mas, assim, o que eu entendia antes era que a gente manifestava o reino de Deus, que é o governo, e de maneira que as forças das trevas elas eram subjugadas pelo reino, pelo governo de Deus. Então, quando o senhor fala de implantar no coração dos homens, eu confesso que a minha cabeça deu um nó aqui. Me ajuda aí, apóstolo. Veja bem, quando Jesus fala em Lucas 17 que o reino estará dentro de vocês, porque o homem, existem 3 tipos de reino que opera sobre uma pessoa. Ou é o governo de Deus, ou é o governo da pessoa, ou é o governo das trevas. Certo. Ou são demônios, ou é a própria pessoa, ou é o Espírito Santo. Quando o reino de Deus ele é implantado no coração do homem, a pessoa vai perder o autogoverno. Ela vai colocar esse governo nas mãos de Deus. Quem governa sobre mim é Jesus. Ele é o rei da minha vida, senhor da minha vida, é o meu dono, meu Adonai. A palavra Adonai é proprietário, senhor de tudo, proprietário completo. A tradução fala assim, o significado, que é dono de 100% de tudo. Não é sócio majoritário nem nada, ele é o dono de tudo, Adonai. Então, quando Jesus ele é senhor de uma pessoa, ele é dono de tudo na vida da pessoa. Da vida sentimental, financeira, ministerial, todas as áreas, familiar, todas as áreas. Ele governa, é chegado o reino de Deus, Adonai. Porque o que acontece, pastora? Às vezes a pessoa vai para a igreja, ela recebe Jesus, ela é um bom crente, ela vai na igreja, mas Jesus não governa a vida dela. É ela que decide as coisas, é ela que faz, ela está na igreja, mas o reino de Deus ainda não manifesta a sua totalidade sobre o coração daquela pessoa. Então, isso é um processo. Como que esse processo vai operando? Quando a palavra de Deus vai entrando no coração do homem. E a pessoa cada vez mais vai se rendendo ao governo de Deus. Ela vai se rendendo. Por isso que nós temos que estudar a palavra. Para que a palavra mesma nos confronte. Esse temperamento seu, eu não estou governando sobre ele. Você precisa se arrepender. Você precisa ter as prioridades. Lembra do que eu te falei, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Busque primeiramente. Antes eu buscava primeiramente o trabalho, buscava primeiramente ministério, primeiramente era a família. Aí você, pela palavra, vê, não, busque primeiramente o reino. E essas coisas serão acrescentadas. Aí você vai transicionando as prioridades na sua vida pela palavra. Na medida que você vai se arrependendo e mudando o seu comportamento, tanto o governo do homem quanto o governo das trevas vão perdendo lugar no coração do homem. Porque você vai entregando o governo do seu coração cada vez mais a Deus, até que ele seja completamente senhor de tudo na sua vida. E esse é o maior desafio da implantação do reino, porque vamos usar aqui uma linguagem matemática para a gente compreender. Jesus, o reino pode governar 40% da sua vida, mas não é totalidade. Mas quando a palavra vai entrando, ela vai ocupando um espaço cada vez maior. Agora é 50%, agora é 70%, até que haja uma total conversão ao governo de Deus, para que Jesus ele era 100% governado pelo Espírito Santo. Ele era 100%. Uau, isso é muito forte. Você vê que ele fala, olha, eu não faço nada por mim mesmo. Eu só faço o que o Pai quer que eu faça. Ele alcançou uma condição tão alta de obediência, e na medida que ele obedecia a Deus, o reino de Deus lhe era entregue.
Quanto mais você entrega o governo de Deus, da sua vida, a Deus, mais Deus entrega o reino dele para você. Então, uma pessoa de grande autoridade no mundo espiritual é uma pessoa cujo coração ele também é totalmente governado pelo Espírito Santo. E por causa disso, nós conseguimos subjugar o reino das trevas, porque estamos totalmente submissos ao governo de Deus. O nosso coração está entregue a ele. Então, o diabo não governa nada na minha vida, ele não governa meu dinheiro, ele não governa minhas emoções, ele não governa minhas prioridades, ele não governa meus sentimentos, porque tudo eu já consagrei ao Senhor. E ali, agora, nós exercemos autoridade por causa da nossa submissão ao governo de Deus. O que o diabo fez, Lúcifer fez? Ele quis trazer para si o governo. Então, por exemplo, quando a gente, vamos supor, o senhor chega numa cidade, o senhor vai fazer ali um evangelismo, né, um impacto ali naquela cidade, naquela região, e vem uma multidão de pessoas. E aí quando a gente fala que a gente vai manifestar o reino de Deus ali naquele lugar, né, subjugar as trevas, subjugar os poderes das trevas, e as pessoas serem libertas, né, curadas, receberem a mensagem da graça. Então, porque o reino de Deus está no meu coração, o reino de Deus está dentro de mim, eu posso manifestar esse reino ali naquele lugar. Amém, é isso mesmo. Porque a pessoa que está ali implantando o reino, se ela não tiver debaixo da autoridade de Cristo, ele não vai ter autoridade sobre os principados e potestades que estão operando sobre a vida das pessoas ali. Então, antes da pessoa manifestar a autoridade do reino, ela tem que ser transformada pelo poder desse reino. Aleluia. Então, foi isso Amém. que aconteceu com os discípulos. Olha só como que eles estavam curando, expulsando demônios, e eles acharam, por exemplo, quando Paulo ele sofre um naufrágio, ele vai parar lá naquela ilha, e os caras, primeiramente, achavam que ele era amaldiçoado. Porque o barco afundou e veio uma víbora, picou a mão dele, falou, esse cara tá... Aí depois que viram que o veneno da cobra não fez nenhum efeito na vida dele, achavam que ele era Deus. Isso é um retrato da realidade da igreja hoje. E ela quer atribuir ao homem uma condição do divino. E Paulo fala o quê? Não é a mim que vocês têm, não. Tudo isso operou através de Cristo. E aí Paulo traz a revelação de Cristo para aquele povo e eles se convertem a Cristo. Mas porque o coração de Paulo já estava sujeito a Cristo, o reino de Deus se manifestou ali. Aleluia. Então, não é o poder. O poder é uma manifestação do reino. Mas a permanência do reino é um coração quebrantado, disposto a obedecer ao Senhor, a subjugar a sua vida ao Senhor, a quebrantar-se diante de Deus e saber que Ele é a fonte de tudo, Ele é a fonte da sabedoria, do poder, da salvação, da eternidade, da unção, da graça, da manifestação da glória. Tudo procede de Deus. Então, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então, uma pessoa que carrega essa visão dentro do seu coração, ela não vai ter dificuldade de manifestar o reino, de evangelizar, de levar pessoas a receber a Cristo, porque ela não vai trazer para si a glória que pertence somente e unicamente a Deus. E isso, quanto mais a pessoa ela se rende à autoridade de Deus, mais autoridade ela recebe no reino de Deus. Aleluia.
A Isabel quer perguntar. Pois não, Isabel. Ajuda-me se eu estou a perceber mal, mas parece-me que há aqui dois momentos em termos dessa autoridade de implementar o reino. Um é a nossa autoridade, está-me a ouvir bem? Ok. Está a ouvir bem agora? Mais alto, Isabel. Está no máximo, ok. Está bom. Vamos por este. Me parece que aqui há dois momentos. Uma é a nossa autoridade a partir do momento em que deixamos que o reino seja estabelecido, e aí temos uma ação a nível espiritual. A outra, para ser um complemento, é à medida que nós vamos passando esta palavra e o reino de Deus se estabelece, na vida de cada pessoa vai sendo aumentado essa autoridade, não só a nível espiritual, mas em cada pessoa. É como se houvesse uma declaração de decretos de propriedade. Esta área é tua, esta outra área é tua, e podemos já fazer uma apresentação ou uma tomada de posse no mundo espiritual, mas ela só fica completa quando a outra pessoa ou as pessoas em nosso redor se entregam e deixam, também passam esse registro de propriedade. Há dois momentos, então, é isso? Há dois momentos. Nessa perspectiva que você está falando, sim. Porque, por exemplo, para uma pessoa receber o reino de Deus, olhando para as Escrituras, qual que é a única maneira do reino de Deus chegar a alguém? Através do arrependimento. O que é o arrependimento? É a pessoa abrir mão do autogoverno da sua vida e reconhecer Jesus como Senhor e Rei da vida dela. E agora eu não faço mais o que eu quero, mas o que diz as Escrituras. Então, o que diz a palavra? A palavra diz isso. Ok. Então, eu vou me submeter à palavra. E ali, quando essa pessoa que recebeu a pregação aqui, o mensageiro e o receptor, uma coisa é o reino operando através do mensageiro. Outra coisa é a pessoa que está recebendo. Ela recebeu a palavra, o Espírito Santo ministrou ela se arrependeu, é chegado o reino de Deus. As manifestações de sinais e curas, elas são manifestações para levar as pessoas ao arrependimento. Mas o foco do reino não é a manifestação de curas e milagres ali, não. Esses sinais vão acompanhar, isso aí é promessa. Isso aí é por causa do amor de Deus. É a manifestação do amor de Deus, de curar uma pessoa, de libertar a pessoa, de salvar a pessoa. O foco do reino de Deus é levar a pessoa à eternidade com Jesus Cristo. Esse é o foco maior. Então, quando Jesus ele pregava, vamos pegar aqui alguns exemplos. Jesus ele fez a pesca maravilhosa ali de Lucas capítulo 5. Aí veio a pesca maravilhosa e tal, e de repente Pedro se dobrou aos pés dele no barco e falou assim: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Agora, Pedro, ele só fez isso porque ele viu o sinal. Então, o sinal da pesca maravilhosa conduziu Pedro ao arrependimento. Mas o foco do reino de Deus ali não era a pesca, era Pedro. Mas a pesca foi um meio pelo qual Pedro foi alcançado. Então, os sinais do reino de Deus é para conduzir as pessoas a temer a Deus, a curar as pessoas. Quando levaram para Paulo lá o filho do cara lá que estava doente, lá na ilha, e Paulo orou e o cara foi curado, a cura daquele homem trouxe temor no coração daquele povo. Mas o propósito ali era Jesus salvar aquele povo, e não somente a cura pela cura. Então, quando há
a manifestação do reino, do poder de Deus, ele vai conduzir o pecador ao arrependimento, para que o homem ele traga temor. Uma vez eu estava discipulando um jovem aqui na igreja, e aí eu falei para ele sobre isso. Eu falei, olha, você precisa aprender a expulsar demônios. Aí foi no culto de jovens. Eu falei, então hoje vai haver manifestação de demônios. Ele falou, não. Lá nos nossos jovens, eu falei, vamos lá. Fiz uma oração forte, lá manifestou um demônio. Ele ficou super assustado. Aí eu falei, então agora você vai expulsar esse demônio. Eu repreendi o diabo, deixei ele lá amarrado, e aí eu chamei ele, vem cá, expulsa o demônio. Agora, lembre-se do que eu te falei. Você tem que amar essa pessoa que está aqui possessa. Se o seu coração não estiver cheio de amor por ela, você quer expulsar simplesmente para mostrar que você é alguma coisa, você não vai ser legitimado no mundo no reino de Deus, porque é o reino do amor. Então você cura por amor, você liberta as pessoas por amor, você leva a salvação por amor. Se não for o amor que te move, não é o reino de Deus. É o reino do homem ou é o reino das trevas. E ele ficou me olhando, eu falei, você ama essa pessoa que está aqui? Aí ele falou assim, eu amo, apóstolo. Então ora em nome de Jesus e manda sair esse demônio da vida dele. E assim ele fez. Esse menino hoje ele é um pastor hoje. Porque aquilo, ele ficou tão impactado porque ele entendeu a manifestação do reino de Deus. E aquela pessoa recebeu a Cristo e, enfim, nós precisamos entender essas verdades. O reino de Deus, ele é chegado primeiro em nós, para operar através de nós, para libertar as pessoas. E o reino ele é implantado pela palavra de Deus, pela manifestação da palavra. Não há, a pessoa pode ir para a igreja, receber Jesus, mas se ela não se sustentar na palavra, a longo prazo, ela não permanece. Ela não permanece. E nós temos que ter essa responsabilidade, de gerar pessoas no reino de Deus, na palavra, de incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, a relacionar com a palavra, crescer no conhecimento das Escrituras, para que ela tenha autoridade, em nome de Jesus. Neide, a Neide é lá de Moçambique, ela está aqui conosco. Que bom ter você aqui, Neide. Olá, apóstolo. Acho que já é boa noite aí, aqui é boa tarde. Aqui é boa noite já são 18h46, 6h46. Aqui é no da tarde. A Neide está lá boa no noite, Peru, mas ela é de Moçambique. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Apóstolo, queria simplesmente saudar o apóstolo, cumprimentar o apóstolo e os irmãos aqui. E que agradecer bom, Neide, que bom você Adriana. estar aqui conosco, viu? Sim, a Adriana enviou-me o link e pena que entrei um pouco tarde, mas aqui estou. Amém, que bom. Hoje foi um estudo sobre o reino de Deus. A nossa bispa superiora, que é a pastora Ivonete, vai estar depois disponibilizando a aula, aí você assiste para sua edificação, vai ser bênção. Estaremos aqui, aqui no horário do Brasil, às 17 horas. Aí no horário do Peru, 15 horas. 3 horas da tarde. Sim, sim. São 2 horas a menos que no Brasil. E nos outros lugares, na Europa, é um pouco mais à frente. Então, todas as sextas nós estamos aqui, em nome de Jesus, até que Você já está no grupo, Neide? Você está no grupo? Não, porque eu enviei através de um link. A Adriana enviou-me o link. Tá, pede para a Adriana me mandar seu número que eu vou te adicionar no grupo. Tá? Pede para ela me achar, Ivonete. A Adriana aqui é a Adriana lá do Peru, é brasileira que está no Peru, não é isso, Adriana? Professora lá da Universidade de São Marcos. Isso. Está aqui conosco. Me manda o contato dela que eu te adiciono no grupo. Ok? Já voltei bom, Adriana. Brasil, Adriana é uma grande bênção. Já voltei para o Brasil, já estou aqui no Rio já. Mas eu mando o telefone da Neide, sim.
Que bom, Sim, Adriana. sim. Seja muito bem-vinda, viu? Sim, Obrigada. se alguém mais estiver aqui, não estiver no grupo, me mandem o E telefone vocês que podem eu adiciono. compartilhar com as pessoas aí. Pastora Ivonete Também. Pode está nos mandar a ajudando aqui gravação. muito. E vai ser uma grande bênção. Eu espero que... Ivonete, ficou respondida a sua pergunta? Ficou, apóstolo. Muito bom, muito bom. Amém. Então, o Semana que reino tem vem que chegar em continuamos, nós. então. O reino tem que chegar em Amém. nós. E aonde Deus nos enviar, nós teremos autoridade para destruir as obras do diabo, para levar esse reino ao coração das pessoas. Glória a Deus. Oi, Mari, lindona de Jesus. Então, eu queria falar, assim, nas próximas reuniões que a gente tiver, estudar um pouquinho o Apocalipse, seria legal, eu gosto muito. Você Aí, é se o chapa pessoal quente, é por concordar, isso. eu Só o gosto chapa muito, quente estuda sabe? Apocalipse. Vamos terminar Eu aqui, a queria gente pode... aprofundar mais. Vamos terminar esse estudo do reino. Eu quero passar também um pouco sobre a ação dos anjos no reino. Ah, sim, legal. Nós vamos falar um É pouco sobre a muito igreja e o importante. reino. Nós vamos Muito. É falar muito sobre os dons importante, do porque Espírito Santo no reino de Deus. onde nós estamos, na nação onde a gente está, a gente precisa manifestar o reino de Deus. Para Amém. que haja, né, para que essas nações se voltem para Cristo. É muito Amém. importante, vai ser poderoso esse estudo. Eu estou muito feliz Amém. e creio que Deus vai fazer nos preparar, nos capacitar e seremos mais ainda cheios dessa unção para que a gente possa receber essa autoridade. Em nome de Amém. Jesus. Na verdade, a cada sexta Deus está gerando algo em nós, né? Aqui. Amém. Então, é um propósito de Deus. Algo Deus está fazendo e se movendo, mesmo que a gente não veja. Eu Então, creio. apóstolo, Amém. muito Eu obrigado creio. por se dispor. Amém, Obrigada Mari. mesmo, apóstolo. Deus é maravilhoso. Vamos estar juntos aí, Amém. pode convidar pessoas, vamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia é Jesus e Jesus é tudo para nós. Ele é a nossa vida, ele é a nossa paz, é a nossa prosperidade, é a nossa alegria, a nossa sabedoria. Ele é o nosso provedor, ele é o nosso amigo, nosso companheiro, ele está conosco todos os dias, mais do que a gente pensa. Ele está nos nossos corações, pensamentos, esquadrinha, conhece o profundo, ele sabe de todas as coisas. Jesus, ele tem que ser o centro da nossa vida. E aqui o propósito é esse, estudar a palavra para que ele nos ensine, ele nos conduza, e que no final das contas ele nos salvou, ele é o caminho e ele é o nosso destino. Ele é tudo, ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Amém. Ele é o cordeiro, ele é o sacerdote e ele é o Deus que recebe o sacrifício. Vai entender isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele fez tudo por nós, está consumado. Amém. Amém, amém. Amém. Um grande beijo, obrigado a todos. Eu vou ter que ir lá, que nós temos um encontro com Deus aqui hoje. Vamos estar ministrando lá a palavra do Senhor. Um grande beijo a todos. Neide, Isabel, Deus abençoe todos, vocês. Tchau, na Argentina. gente. Glória a Deus, Tchau, Mari. tchau. Tudo de bom para você. Sim. Adriana, bom te ver, Adriana. Obrigada, pastor, apóstolo. Glória a Deus. Nós vamos ver a questão das aulas em espanhol, hein? Lá para a Escola de Missões. Amém. Glória a Jesus. Amém. Temos Aí a gente vai publicar aqui aí. no Bíblia para as Nações. Vamos implementar o reino em toda a América Latina, pastor. Amém, amém. Aleluia, aleluia. Adriana é professora, chapa quente, cheia do Espírito Santo. Vai nos ajudar aí na implantação do reino. Um grande beijo a todos. Grande beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau, abraços. Deus abençoe vocês. Tudo certo?
Alguém me chamou? Não sei. Tchau, tchau, gente.